pessoal, vamos voltando aqui para o nosso último bloco da quarta aula. E é o último bloco aqui do nosso curso de revisão. Então a gente tem que terminar aqui em probidade administrativa e vamos entrar em serviços públicos. Vamos trabalhar algumas questões de serviços públicos, certo? Então vamos continuar aqui em probidade administrativa. A respeito dos elementos constitutivos dos atos de improbidade administrativa, é correto afirmar que... O que acontece? Os atos constitutivos os elementos constitutivos dos atos de improbidade administrativa são sujeito passivo, que são aquelas entidades lá previstas no artigo 1º e parágrafo 1 do artigo 1º, sujeito ativo, que são os previstos lá no artigo 3º, e o ato danoso. Ok? Vamos ver o que é a questão. Ato danoso lá é o que? Enriquecimento ilícito, atos que causam, importem que enriquecimento ilícito, dano ao erário ou atentem contra os princípios da administração pública. Vamos ver como é que a questão trabalha isso aqui. É correto afirmar que podem ser sujeito ativo tanto o agente público, servidor ou não, como terceiro que induza ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie de forma direta ou indireta. Perfeito. É o que está previsto lá no artigo 3º. Ok? Se não for agente público, ele tem que induzir ou concorrer para a prática do ato ou se beneficiar de forma direta ou indireta. Ok? Responde, então, o particular que induz ou concorre ou se beneficia, responde sim por improbidade administrativa. Letra B. Apenas os agentes públicos, assim considerados os servidores e os detentores de mandato eletivo, podem ser sujeitos ativos de ato de improbidade administrativa. Falso, não é? Não são só os agentes públicos, não. Os particulares também. Ok? Vamos lá. Tenham especial atenção aqui, ó, quando ele fala em agentes públicos, porque os agentes públicos podem ser agentes políticos, agentes em colaboração e os agentes administrativos. Tenham cuidado com os agentes políticos, porque nem todos os agentes políticos respondem por improbidade administrativa, pela lei de improbidade administrativa. Os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilização por crime de responsabilidade não respondem pela lei de improbidade administrativa. Mas um dos requisitos, se vocês forem lá nos crimes de responsabilidade, vocês vão ver que um dos crimes de responsabilidade é a improbidade administrativa. Ok? Vamos lá. Podem ser sujeito passivo do ato de improbidade administrativa, além de entidades integrantes da administração direta e indireta de todos os poderes, também as entidades nas quais o erário haja concorrido para a formação do seu patrimônio. Beleza. Desde que em montante superior a 50%. Não. Também se o montante for inferior a 50%, também responde. Só que a sanção patrimonial vai ser proporcional só à contribuição do ente público, ok? Que a gente viu lá na questão anterior. Pressupõe como elemento objetivo a ocorrência do dano ao erário e como elemento subjetivo dolo ou culpa e enriquecimento ilícito. Falso, né? Enriquecimento ilícito a gente já viu que é elemento objetivo. Pressupõe como elemento objetivo a ocorrência de dano ao erário ou a violação dos princípios da administração pública. E como elemento subjetivo, de novo, a mesma coisa. Falso. Então, gabarito, letra A. Ok, pessoal. Vamos para a questão 4 aqui. Questão 4. No que se refere ao processo judicial por atos de improbidade administrativa, a ação principal que terá rito ordinário será proposta. O que acontece? Essa questão 4 aqui, pessoal, vamos analisar de forma bem rápida. A questão 4, a resposta dela está no artigo 17 da Lei 8429. É cópia literal do artigo 97, que a resposta é a letra B. No que se refere ao processo judicial por atos de improbidade administrativa, a ação principal que terá rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Ok, isso é cópia do artigo 17. Tá? Vamos entrar logo em serviços públicos, que é um assunto também importante que costuma cair bastante em prova e tem alguns detalhes aqui que eu quero falar com vocês, ok? Então vamos para a próxima questão.
Serviços públicos. Vamos tratar alguns assuntos de serviços públicos. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, incumbe ao poder público, na forma da lei, a prestação do serviço público, podendo fazê-lo diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Quando o serviço público não é prestado diretamente pelo poder público, mas sim por particular em regime de concessão ou permissão. Então, o que acontece? Esse enunciado da questão, ele é praticamente cópia literal do que está no artigo 175 da Constituição Federal de 88. O que é que o artigo 175 diz? Diz que a prestação de serviços públicos, é competência do poder público. Ótimo. Mas a prestação do serviço pode se dar de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão. O que acontece? Aqui vocês têm que ter um pouco de atenção a respeito das formas de prestação de serviço público. Me dá uma tela em branco aqui. O que é que o artigo 175 diz? Diz que o serviço público pode... Formas de prestação, né? Quero que vocês tenham atenção, porque isso aqui é uma questão que pode cair e o concurseiro, o aluno, fazer um pouco de confusão. Vamos lá. Formas de prestação. O serviço público pode ser prestado de forma direta ou por meio de concessão ou permissão. Não é isso que diz o artigo 175? É. E o enunciado da questão. Então, o que acontece? Se ele diz que o serviço pode ser prestado de forma direta ou por meio de concessão ou permissão, ele está dizendo que isso aqui é uma prestação de serviços públicos de forma indireta. Ok, mas vamos lá. Forma de prestação direta. Quando a administração pública direta presta os serviços públicos, é uma prestação de serviços públicos de forma direta. Mas tenham atenção com isso, Quando a administração pública indireta presta serviços públicos, esta prestação é de forma também, direta. Ok? É uma prestação descentralizada. Ok, descentralizada, porém direta. Agora, por meio de concessão ou permissão, são o quê? São pessoas jurídicas de direito privado, certo? Que prestam serviços públicos. Nesse caso aqui, é descentralizada, ok? Que é a descentralização por delegação, ótimo, e de forma indireta. Então tenham cuidado com o quê? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês, A administração pública indireta presta serviços públicos de forma direta, ok? Tranquilo. Vamos para a questão. Isso é o que estava lá no enunciado da questão. Mas vamos lá. Quando o serviço público não é prestado diretamente pelo poder público, mas sim por particular em regime de concessão ou permissão, caracteriza-se como sendo serviço público impróprio e submete-se ao regime jurídico de direito privado. Falso. Não se submete ao regime jurídico de direito privado. Falso. É um regime jurídico de direito público, sim. Submete-se aos princípios inerentes ao regime jurídico público, certo? Incluindo a continuidade de serviços públicos, certo? Perfeito. O fato de ser prestado, o serviço público ser prestado de forma indireta, ou seja, por meio de concessão ou permissão, o regime jurídico continua sendo um regime jurídico público, ok? Não é prestado diretamente, quando o serviço público não é prestado diretamente pelo poder público, mas sim por particular em regime de concessão ou permissão, depende de autorização, regulamentação e fiscalização do poder público, prescindindo de licitação, não precisando de licitação. Falso. Precisa sim de
licitação. Está lá expresso no artigo 175, dizendo que precisa de licitação. Então, falso. Ok, letra D, vamos lá. Quando o serviço público não é prestado diretamente pelo poder público, mas sim por particular em regime de concessão ou permissão, impede sua retomada pelo poder público, salvo nos casos de descumprimento das obrigações do permissionário ou concessionário. O que acontece? Aqui, a letra D trata de dois assuntos. Primeiro, salvo nos casos de descumprimento das obrigações do permissionário ou concessionário. No caso, se houver descumprimento das obrigações do permissionário ou concessionário, a Lei 8987 Lei 8987 prevê no seu artigo 38 os casos da chamada caducidade. O que vem a ser caducidade? É a retomada, é a extinção da concessão por um motivo de inexecução total ou parcial do contrato pelo concessionário ou pelo permissionário. Então, se o concessionário ou permissionário descumprir elementos do contrato, descumprir cláusulas do contrato, esse contrato pode ser extinto por meio da caducidade. Aí o artigo 38 elenca algumas possibilidades de caducidade, ok? Agora, existe outra forma de retomada pelo poder concedente da prestação de serviço público, que é a chamada encampação. A encampação também está prevista na Lei 8987. Onde é que está a encampação? A encampação está no artigo 37 da Lei 8987. O que vem a ser a encampação? Encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, certo? Por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa prévia e após prévio pagamento de indenização. Então, a encampação é o quê? Retomada do serviço pelo poder concedente. Ok. Precisa de quê? Precisa de uma lei autorizativa específica, precisa que haja interesse público e a necessidade do pagamento de indenização prévia. Ok, então a Lei 8987 prevê no artigo 37 a encampação. Então a letra D está falso. Letra E. Quando o serviço público não é prestado diretamente pelo poder público, mas sim por particular em regime de concessão ou permissão, submete-se no caso de concessão ao regime público e depende de prévia licitação. Ótimo. Prévia licitação na modalidade, sempre na modalidade concorrência. Ótimo. E no caso da permissão, ao regime privado, falso, também é o regime público. Também é regime público. E sempre precisa também de licitação. Agora, no caso da permissão, a lei não especifica qual a modalidade. Pode ser qualquer modalidade. Ok? Então a letra E está falsa. Por quê? Porque na permissão não é um regime de direito privado. Não é regido pelo regime de direito privado, sim é um regime de direito público. A própria Lei 8987. Ok? Que trata de normas gerais sobre concessão e permissão. Ok? Então, a primeira questão, o gabarito é letra B. Vamos para a segunda questão. A concessão de serviço público, disciplinada pela Lei 8987 de 95, constitui ato do poder público que transfere à pessoa jurídica distinta a titularidade de determinado serviço público. O que é que acontece? Na descentralização por delegação,
o que existe é a transferência da execução da prestação do serviço público. Ok? O serviço público vai deixar de ser prestado pelo ente e vai ser prestado por outra pessoa jurídica. No caso da descentralização por delegação, por uma pessoa jurídica de direito privado. Mas não ocorre a transferência da titularidade, ó, como afirma a questão. Transfere à pessoa jurídica distinta a titularidade de determinado serviço. Não, a titularidade continua sendo do ente. Transfere a execução por prazo determinado. Ok? Então a letra A está falso. Letra B. A concessão de serviço público, disciplinada pela Lei Federal 8977, constitui contrato administrativo, por meio do qual a administração pública, mantendo-se titular de determinado serviço público, delega ao concessionário a execução do mesmo, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio de cobrança de tarifa. Perfeito. Então, ó, como é que é formalizada a concessão? Por meio de contrato administrativo, por meio do qual a administração pública mantém-se titular de determinado serviço público, agora ela delega, ela transfere a execução do mesmo, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário por meio da cobrança de tarifa. Ok, a concessionária vai cobrar diretamente do usuário por meio de cobrança de tarifa. É por conta e risco da concessionária. Ok? A concessionária tem que provar ter condição de executar o serviço público e essa execução é por conta e risco da concessionária. Ok? Então está correta a letra B. Vamos ver o que diz a letra C. A concessão de serviço público, disciplinada pela Lei 8987, constitui contrato administrativo do poder público que transfere à pessoa jurídica de direito público ou privado a titularidade de determinado serviço. Falso. Não transfere a titularidade. Ok? Letra D. A concessão de serviço público disciplinada pela Lei Federal 8987 constitui ato administrativo. Não, não é ato administrativo de delegação de titularidade. Não, não é um ato administrativo. Ela é formalizada por meio de contrato administrativo. Ok? E não ato administrativo de delegação de titularidade e execução de serviço público, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário por meio de cobrança. Não há transferência da titularidade. Transferência somente da execução do serviço. Ok? Vê como a questão repete. Em todas as alternativas ela diz que há transferência de titularidade. Se você soubesse isso, você matava a questão. Letra E. Contrato administrativo que transfere a pessoa jurídica de direito público distinta a titularidade de determinado serviço público. Não transfere a titularidade. Transfere a execução por tempo determinado. Ok? No caso da concessão, é por meio de contrato administrativo. Então, o gabarito é letra B. Vamos lá. Terceira questão. A prestação de serviço público mediante regime de permissão. O que a questão está querendo? A questão vai querer detalhes sobre o regime de permissão. O que acontece? Os detalhes sobre o regime de permissão também estão estabelecidos lá na Lei 8987 de 95. Essa lei estabelece normas gerais sobre concessão e permissão. Ótimo. O que acontece? A lei, na maioria do seu texto, na grande parte do texto da Lei 8987, trata de concessão. Agora, no artigo 2º, inciso 4º, ela define o que é permissão e no artigo 40, ela dá outras definições, outras características do que vem a ser permissão. E ela deixa claro no texto que, no que couber, as normas desta lei, da Lei 8987, aplicáveis, que estabelecem regras sobre concessão, serão aplicadas à permissão. De forma sucinta, a diferença entre permissão e concessão estão na maneira de formalização, porque a concessão é por meio de contrato administrativo, e
a permissão é por meio de contrato de adesão. Você que já estudou contratos administrativos, você sabe que uma das características do contrato administrativo é ser um contrato de adesão. Que as normas do contrato, o que é estabelecido no contrato, já vem pronto para o administrado simplesmente assinar o contrato. Ele simplesmente concorda ou não com o que está proposto no contrato. Ok? Então, uma das características dos contratos administrativos é um contrato de adesão. É ser contrato de adesão. Vocês têm que ter atenção porque a lei 8987 tratou específica. Ela diz que concessão é formalizada por meio de contrato administrativo e permissão é por meio de contrato de adesão. Mas você sabe que contrato de adesão, que um contrato administrativo uma das características do contrato administrativo é ser contrato de adesão. Mas para as questões de serviço público que cobrem permissão, você marca lá, contrato de adesão. As questões de concessão é o quê? Contrato administrativo, formalizado por meio de quê? Contrato administrativo. Outra diferença de permissão para concessão. A concessão é necessário licitação na modalidade concorrência. A permissão é necessária licitação em qualquer modalidade. Ok? Não é exclusiva na modalidade de concorrência. Na permissão, qualquer modalidade de licitação. Outra diferença. Na concessão, podem assinar o contrato administrativo de concessão pessoas jurídicas e consórcio de empresas. No pessoa física não pode assinar contrato de concessão. No caso da permissão, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Ok? Então, essas são algumas diferenças. Outra diferença, a permissão tem caráter precário. Ok? O artigo 40 da Lei 8987 deixa claro que a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. A possibilidade da revogação unilateral do contrato pelo poder concedente. Então essas são as diferenças de permissão. Onde é que estão as definições de permissão? Artigo 2º, inciso 4º e artigo 40 da Lei 8987. Vamos lá. Então, letra A. A prestação de serviço público mediante regime de permissão caracteriza a prestação de serviço público em regime precário. Ótimo. Nas situações em que o regime de concessão não seja viável em face da ausência de sustentabilidade financeira da exploração mediante cobrança e tarifa. O que acontece? A Lei 8987 não faz essa ressalva que quando não houver viabilidade financeira para o contrato de concessão, vai fazer a delegação por meio de permissão. Não faz essa ressalva. Até porque a permissão também é por conta e risco do administrado. Ok? Então, letra A, falso. Letra B. É possível apenas em relação a serviços públicos não exclusivos de Estado, também denominados impróprios, cuja exploração econômica é facultada ao particular mediante autorização do poder público. O que acontece? Essa definição de não exclusivos e impróprios é uma definição que os próprios doutrinadores têm divergência. Então vamos deixar essa questão no QRX e vamos ver se não tem uma alternativa que está claramente correta. Vamos lá. Letra C. Independe de prévio procedimento licitatório. Falso, não é? Contrato de permissão precisa sim de licitação. Somente é permitida para serviços de natureza não essencial, sendo obrigatória nos demais casos a prestação direta pelo poder público. Falso. Falso. Ok? Não é somente para os serviços de natureza não essencial. Falso. E letra E. Constitui delegação feita pelo poder concedente, a título precário, mediante licitação, a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Perfeito. Isso aí é a definição que está lá no artigo 2º, inciso 4º da Lei 8987. Cópia literal da Lei 8987. Ok? Então, permissão é delegação feita ao poder concedente, pelo poder concedente a título precário. Ok? Mediante licitação, sim, qualquer modalidade de licitação. A pessoa física ou jurídica, consórcio de empresas não, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Perfeito. Gabarito, letra E. Vamos para a 4ª questão. Quanto tempo aí? 5 minutos. Vamos lá.
De acordo com a legislação federal em vigor, é uma diferença entre concessão e permissão de serviço público. Ótimo, vamos ver aqui, eu já tinha citado no comentário da terceira questão algumas diferenças sobre concessão e permissão. Vamos ver aqui que essa questão deixa claro. Vamos lá. É uma diferença entre concessão e permissão de serviço público. Se é obrigatória a licitação para a primeira, para a concessão é obrigatória a licitação, e facultativa para a segunda. Falso. É obrigatória tanto na permissão como na concessão. A diferença é que na concessão é na modalidade concorrência. Na permissão, qualquer modalidade. Letra B. Se é a primeira contrato e a segunda ato unilateral. Não, falso. A primeira é por meio de contrato, concessão é por meio de contrato administrativo e permissão é por meio de contrato de adesão. Ok? Lembrando, uma das características dos contratos administrativos é serem contratos de adesão. Ok? Alternativa, falso. É uma diferença entre a concessão e permissão de serviço público. Ter a primeira prazo determinado, verdade, a concessão tem prazo determinado, e a segunda não comportar prazo. Não comportar prazo, falso. O que acontece? A permissão tem caráter precário? Tem. Ok? Pode ser revogado unilateralmente pelo poder concedente? Pode, mas ela tem prazo determinado sim. O prazo da permissão não é indeterminado, o prazo da permissão é determinado, então falso. É uma diferença entre a concessão e permissão de serviço público, voltar-se a primeira a serviços de caráter social e a segunda a serviços de caráter econômico. Falso. Não há essa distinção, não. Ok? Entre serviços de caráter social e serviços de caráter econômico. Falso. E letra E. A concessão poder a primeira ser celebrada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Beleza, ó. Verdade. A concessão pode ser celebrada. O contrato de concessão pode ser celebrada com pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. E a permissão com pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Perfeito. Letra E é o gabarito. Questão boa para você determinar, estudar as diferenças entre concessão e permissão. Questão boa. Questão relativamente fácil, mas é uma questão boa para o estudo. Ok? E vamos para a quinta e última questão a respeito de serviços públicos. Essa questão também é interessante para o estudo. Vamos lá. No tocante à concessão de serviços públicos, reversão é... Vamos lá. O que acontece? Por que eu trouxe essa questão? Porque existem algumas formas de extinção da concessão, previstas lá na Lei 8987. E aqui, ela traz o conceito de algumas formas de extinção e que a gente vai definir aqui e serve para você estudar. Vamos lá. Reversão é a retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica, após prévio pagamento de indenização. A gente já viu esse conceito. Isso aqui é o conceito de quê? Encampação, ó. Encampação. Ok? Ótimo. Letra B. A perda da delegação do serviço em razão da inexecução parcial ou total pelo concessionário após processo administrativo em que ele tenha sido assegurada ampla defesa. Isso aqui, ó, é o que? A definição de caducidade. Ok? Isso está tudo lá na Lei 8987 de 95. Ótimo. Letra C. O rompimento do ajuste por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial, especialmente intentada para esse fim. Veja a diferença. Aqui, ó, o rompimento, ó, é por iniciativa da concessionária e não do poder concedente. Isso aqui, ó, é a chamada rescisão. Ok? Aqui é a chamada rescisão. A rescisão, ó, é mediante ação judicial. A caducidade é administrativa. Ok? Letra D. Reversão é a incorporação pelo poder concedente dos bens necessários à continuidade da prestação de serviço público após a extinção do contrato de concessão. Beleza. É isso mesmo. A reversão é a incorporação dos bens que, pelo poder
concedente após o término, o advento do termo contratual. O termo contratual acabou devido ao prazo. O prazo da concessão foi cumprido. O que acontece? Ocorre a reversão de bens para o poder concedente. Pode haver indenização se houver investimentos ou investimentos em bens que não tenham sido totalmente amortizados ou depreciados, ok? Pode haver indenização. O que acontece? Nosso tempo acabou. Estamos aí com o tempo esgotado. Nós concluímos a revisão de alguns assuntos de direito administrativo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse que eu faça novas gravações de revisão da Banca Fundação Carlos Chagas, ou da ESAF, ou do CESP, vocês mandem e-mail para o site do Silvio Sandi, solicitando que eu gravo com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado. Não deu para cobrir todos os assuntos de direito administrativo, mas deu para a gente ver alguns assuntos e alguns assuntos de forma bastante aprofundada. Outros de forma mais superficial devido ao tempo. Mas espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para gravação de novas aulas. Um abraço, boa sorte nas provas.